Olá, pessoal, bom dia. E aí, como estão nesta quarta-feira? Meio de semana, né? Hoje eu pensei de falar com vocês sobre o Bruce Lee. Eu não sabia que hoje era aniversário do Bruce Lee, né? Então é aniversário dele. E então, para quem não conhece, né, o Bruce Lee, ele era um mestre e ele criou a própria arte marcial. Agora me foge o nome dela. E ele também era um artista, né? Ele era um ator de cinema e foi bem não- importante em certa medida, mas bem influente, bastante influente, né? Ele teve, enfim, na parte das artes marciais, de filmes de artes marciais, aí não há dúvida, ele era uma grande referência, né? Mas ele tem muita polêmica em torno dele, né? Pouco que eu sei, eu não sou tão fã dele assim, mas alguns vão falar que ele não era tudo aquilo não, que era mais uma questão de marketing, de cinema e tudo mais. E já tem outros que defendem muito que ele era assim um grande mestre, além de ser um artista bem importante, né? Eu particularmente vi um vídeo que não era um vídeo editado, né? Não era um vídeo que foi produzido, né? Era uma gravação de uma apresentação dele em que ele faz um movimento lá que me parece ser bem realista, né? E que demonstraria uma habilidade muito forte dele. Mas não consigo dizer para vocês se isso é, de novo, se é só marketing, se é só uma maneira muito interessante aí de promover uma pessoa, ou se realmente ele era uma pessoa de grande referência. Mas o que eu pensei de falar com vocês hoje, que tem a ver aí com o nosso assunto, né? Foi uma frase que ele falou uma vez, uma frase não, na verdade, uma entrevista que ele estava dando, então, toda uma argumentação que ele faz e que eu sempre achei bastante interessante, né? Que é seja água, ele falava seja água, e seja como água, né? Que ele falava, quando tu quer ser forte, muitas vezes tu é rígido como uma pedra, né? Tu usa um esforço direto e concreto, né? E quando tu pega uma pedra né? Daí tem aquela história tanto pedra, depois eu vou falar isso. Na verdade, se tu pegar uma grande força, né? Se tu pegar uma pedra e der com outra na outra pedra, as duas vão se quebrar de repente. E ele dizia, não, seja como a água, seja maleável, né? Seja adaptável ao ambiente, ao que tu tá precisando resolver, ou as adversidades que tu tá enfrentando, né? Porque o que a água faz? Ela encontra uma pedra no caminho dela e ela se divide, né? Ela envolve essa pedra e ela segue o caminho. Então ela busca atingir o objetivo dela da melhor maneira possível, da maneira mais fluida possível. E meio que era o que ele dizia. Assim, ele dizia, a gente deve ser como água, a gente deve enfrentar nossas adversidades se adaptando a elas e não forçando a nossa maneira de ser nelas, né? Então, mais ou menos isso. Daí entra aquela frase famosa do Brasil, que era essa que eu queria falar agora um pouco, né? Que é a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então tem toda essa questão. A gente, quando a gente usa a nossa habilidade, é primeiro de tudo, então vem a história de conhecer quem a gente é, né? Quando a gente se conhece, sabe a nossa habilidade, a gente consegue, e quando a gente estuda o ambiente, a gente consegue se adaptar a esse ambiente como a água faria, né? Ela vai identificar esse contexto e daí que ela vai, então, se moldar para atingir o objetivo dela, né? Então, eu acredito que, de minha parte, o que seria uma grande contribuição aí do Bruce Lee seria isso, né? Então, congratulações, né, ao Bruce Lee, ele já é falecido, né? Tô brincando aqui, né? Mas ele, né, que bom que tivemos ele aí, mesmo na sétima arte aí, importante, e dentro das artes marciais. Mas para mim o que fica dele é isso, é essa frase aí, né? Eu gosto de pensar que a gente deve ser como água, às vezes é difícil, mas é importante a gente tentar ser. E era isso então hoje, pessoal. Muito obrigado aí por terem prestado seus ouvidos. Inscrevam-se, curtam, compartilhem. Eu vi ontem, estava conversando com um amigo ontem. Parece que quando tu fala, o algoritmo do YouTube também faz alguma coisa. Depois me contem nos comentários.
se quando eu falei inscreva-se, brilhou o botão de inscreva-se. Vou falar de novo aí, vocês prestem atenção. Inscreva-se. Aí vocês veem aí se brilhou ou não, tá? Forte abraço pra todo mundo e até amanhã.